ele cometeu vários crimes, né, deputada? Disseminou fake news, ele incitou a violência, ele atentou à sua integridade física. Ele só se referiu a você dessa maneira por conta do projeto de lei de sua autoria, que prevê aí mudanças de nome ali na hora do casamento afetivo, que já foi aí aprovado pelo STF há 10 anos. Então, explica para a gente, deputada, mais sobre o projeto, como é que nós podemos efetivamente, deputada, acabar aí com esse tipo de ataque? Como que está o processo? Porque a gente quer ver punição, deputada. Olha, primeiro eu vou trazer essa contextualização do projeto, né? Mas também a gente lembrando que esse tipo de gente, eles atacam não um projeto de lei de forma específica, né? Eles atacam os direitos da classe trabalhadora, atacam os direitos das mulheres, da população LGBT, da população negra, e nesse tipo de situação é a situação que eles usam para despejar todo esse ódio que eles têm, né? Para despejar toda essa noção de mundo extremamente preconceituosa, opressora, e que, inclusive, desrespeita o próprio direito à vida de tantas pessoas. A gente tem, há vários anos, a possibilidade do casamento homoafetivo no Brasil. Isso é uma decisão do STF que já foi regulamentada, os cartórios já têm orientação sobre isso, mas a gente ainda não teve essas mudanças na lei. A gente sabe que a gente tem tido congressos muito conservadores, legislatura após legislatura, esse, inclusive, um dos piores desde a ditadura militar, e nós nunca conseguimos ter essa conquista, né, essa alteração legislativa nos marcos do Congresso Nacional, né? Essas conquistas se deram através de decisões judiciais, né, de jurisprudência do STF. E aí, diante disso, uma das coisas que nunca foi mudada foi o artigo do Código Civil que diz que na hora da celebração do casamento tem que falar marido e mulher, né? Recebo vocês, marido e mulher, para declarar casados. Aí muita gente pode pensar, tá, mas está escrito, não significa que isso seja usado, né? Quando tem um casal de homens, um casal de mulheres se casando, com certeza prevalece o bom senso de quem está celebrando, e você não vai chamar uma pessoa, duas mulheres de marido e mulher, ou dois homens de marido e mulher. Então, né, não é bem assim. Embora em vários casos isso seja assim adequado para a realidade que está acontecendo na hora, chegou a nós de mandato de denúncia sobre essa situação, né? De, por exemplo, um casal de mulheres que foi ali na cara delas, naquele momento de celebração, né? Que a gente espera que seja um momento feliz de celebrar a união com a pessoa que você ama, serem chamadas marido e mulher, e mesmo tendo queixa, reclamação, ter sido dito que não podia fazer nada porque era como estava na lei. Então, você vê, né? Esse tipo de coisa estava sendo usada como desculpa para violar direitos dessas pessoas. Você olha para uma caneta e chama de caneta, mas você olhar para um casal de mulheres e chamar de marido e mulher, o que é que eu quero dizer com esse exemplo? É que as coisas têm nome, a gente chama as coisas pelo nome, e esse tipo de gente que desrespeita os direitos das pessoas LGBT não querem dar um direito elementar básico, né? De ser chamado pelo que se é. Né? Então, essa contextualização que, né, aproveitei para falar um pouco do projeto, pedir o apoio de todo mundo, era um projeto que, de forma muito simples, trazia que agora o Código Civil ia dizer: declara o casamento firmado. Pronto, isso contempla todo mundo, não agride ninguém, não desrespeita quem vai ser marido e mulher, não desrespeita ninguém, não desrespeita ninguém. Mas vocês sabem que quando se trata desse tipo de assunto, esses setores, né, ultraconservadores, fanáticos, enfim, eles tentam atacar e às vezes é um assunto tão simples, até difícil de atacar, como esse tema, né, mudar ali uma palavra para uma nova redação que não machuca ninguém, que eles precisaram divulgar fake news sobre isso, né? Então disseram que o projeto era para tirar pai e mãe da certidão de nascimento, que era para proibir pastor e padre de falar marido e mulher, uma série de coisas que não correspondem com a realidade, e que foi a partir daí que os ataques começaram a surgir contra mim nesse tema específico, né? Mas eu digo, eu compartilho com vocês que não é algo, não é uma situação excepcional, né? Que a gente paute temas dos direitos das mulheres, da população negra, da população LGBT, os direitos da classe trabalhadora em geral, e seja atacada por isso. E aí, Ratinho soube desse projeto e foi repercutindo no seu programa, né? Primeiro cometeu esse já primeiro crime de dizer, falar do projeto a partir das fake news, né? Dizendo que o projeto era sobre uma coisa que não se tratava, que era para tirar pai e mãe da certidão.
não bastasse isso, ele veio com essa violência machista, né, que era para eu ir costurar as cuecas do meu marido, e aí a gota d'água, né, a coisa mais grave de tudo, foi ele dizer que esse tipo de gente, se referindo a mim, tinha que ser eliminada, e que se ninguém tinha uma metralhadora para usar contra mim. Então foi uma série de atrocidades, né, desde a inversão do que era realmente o projeto para tentar gerar mais ataques contra mim a partir disso, até a violência machista, até culminar nessa literal incitação ao homicídio, ou feminicídio nesse caso, né? Porque eu considero que teve violência de gênero com certeza nessa situação, e que simplesmente isso, né, teve uma grande repercussão porque foi um exemplo de violência política que eu reafirmo, né? Não é contra a Natália. Vocês acham, Ratinho não sabe quem sou eu, né? Ratinho nunca me viu, a gente não se conhece. Não, não é uma questão endereçada contra mim. Né? É uma questão que demonstra que essas pessoas não aceitam a nossa presença no espaço político, no espaço público, no debate público. Imagina, né? Uma jovem nordestina do PT querer ocupar esse espaço numa Câmara Federal, oxe, ora, vá costurar a cueca do seu marido, né? Seu papel tem que se resumir a isso, e não a ocupar um espaço como esse, né? E, na verdade, muitas das violências de gênero tem essa questão, né, de passar uma linha, dizer que aqui não é seu espaço, de que não é para você estar aqui, de tentar nos expulsar dos locais. Eu poderia citar aqui como exemplo até o próprio assédio que a gente sofre na rua, né? Ninguém acha que aquilo ali é uma paquera ou é um elogio, né? A gente sabe o que é. Aquilo ali é uma forma de dizer, esse espaço é meu, você não é para ter o poder de estar andando nessa rua de forma livre e eu quero deixar isso nítido praticando aqui algo que lhe deixe em extremo desconforto ou até mesmo com medo, né? É disso que se trata muitas vezes esse tipo de violência. E na violência política, então, é sobre isso, né? É sobre tornar o ambiente político hostil para nós, é sobre dizer que a gente não era para estar ali e que a gente se lembre, quando esses espaços surgiram, sempre acontece essa história, né? Eles literalmente foram criados para serem ocupados por homens brancos proprietários de terra. Não é modo de falar, não é que sem querer por causa da conjuntura da época, acabavam sendo escolhidas pessoas assim. Era quem podia, era quem formalmente era permitido ser candidato ou ocupar esses espaços. Então, imagine que não foram espaços criados para a gente e que até hoje tem marcas fortíssimas disso. Então, quando a gente fala que esse vai ser um ano duro, né, um ano de muita violência política, a eleição vai ser muito difícil, a gente chama atenção para esse tema da violência política de gênero, é porque é uma coisa que a gente tem visto acontecer com muita frequência e que os impactos não são só. Só um parênteses, tu me avisa se eu estiver falando demais, assim, de forma Claro. extensa, para a dinâmica aqui eu não atrapalhar, que realmente é uma coisa que não tem como não. Tá muito bom, fique tranquila. Pronto, é só que não tem como não fazer o link com essas outras reflexões, né? Porque não foi um episódio comigo. Mas, como eu ia dizendo, quando a gente fala disso da violência política de gênero, é porque não é algo que é só contra nós que estamos sofrendo isso, não é só contra mim, não é só contra a companheira Maria do Rosário, a companheira Gleise, a companheira Manuela Dávila, a companheira Talíria. Além dos impactos disso sobre a nossa atuação política, né, de inclusive as várias ameaças que eu recebi a mais depois que Ratinho fez isso, né, que colocam em risco a nossa própria integridade física, é uma forma de passar essa mensagem de que é um espaço hostil para nós. Então, isso é muito grave, tem que ser denunciado contundentemente. A gente tem que levar até as últimas consequências sempre a responsabilização desses bandidos, porque isso também afasta, né? Isso afasta outras companheiras de quererem participar. Eu lembro quando eu fui contar para a minha família, para minha mãe e meu pai, que eu ia ser candidata a vereadora, eles receberam isso com muito receio, assim, como se eu estivesse contando uma notícia horrível, porque eles ficaram com muito medo, como é que ia ser, o que ia acontecer comigo, se eu ia sofrer ameaça, se eu ia ficar exposta a coisas que eles viam outras mulheres com o meu perfil sofrerem. E a gente não pode aceitar que isso seja naturalizado, a gente não pode perder meninas, mulheres que se colocariam para essa tarefa, né, de serem candidatas, né, de serem parlamentares, porque o ambiente é hostil demais para a gente, porque o ambiente é muito violento para a gente não pode aceitar isso de maneira nenhuma, né? Então,
essa reflexão a gente traz, até porque para nós que estamos no campo da esquerda, é muito pior, né? Que a gente não se engane, não é só uma questão de violência política de gênero. Não estou dizendo que outros parlamentares de outros espectros políticos não sofram violência política de gênero, não, mas está sendo muito mais brutal contra nós que nos opomos a esse projeto de morte que é o governo Bolsonaro, que defendemos as pautas que são contra-hegemônicas em relação ao que a gente está vivendo no país hoje, e que por isso, gente, a gente está no lado oposto de quem organiza os gabinetes do ódio. É desse tipo de gente que é violenta e que usa a comunicação para atacar. Então, tem sido muito mais contra a gente, né? Contra as mulheres de esquerda, as mulheres que defendem um programa popular. É só ver mesmo assim quantos casos registrados em cada campo. E aí é contra as companheiras negras, contra as companheiras trans, né? Tem sempre fatores que pioram ainda mais, né? Os requintes de crueldade racista, de crueldade LGBT-fóbica, que vão nessa complexidade de tantas opressões, tornando esses espaços mais e mais hostis para as companheiras. Então, assim, a gente tomou as providências. Já digo aqui, compartilho com vocês, que minha primeira coisa foi ir na Procuradoria da Câmara e não tive uma boa acolhida, né? Demorou muito, agora que estão protocolando as ações, ação criminal, ação civil, o direito de resposta, assim, muito ruim que isso não foi tratado com é, a atenção que a gravidade requeria e que só, na verdade, é mais um exemplo, né? Depois da violação que eu sofri, ainda ter que passar por esse processo como se fosse algo que não fosse óbvio, que deveria ser veementemente rechaçado institucionalmente, nos mostra que, ou seja, institucionalmente também temos problemas, né? Na própria defesa das mulheres que estão. Mas é isso, assim, essa é a minha experiência também, só para finalizar. Não foi a primeira vez que eu sofri isso, e sei que não vai ser a última. Essa teve mais repercussão por ter sido, né, com esse apresentador que é nacionalmente conhecido, mas isso tem sido uma realidade, né, nossa, e que a gente precisa mudar, que a gente precisa denunciar e buscar a responsabilização desses canalhas.